Programa Sociedade Solidária, a Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje falamos sobre um dos grandes desafios do Brasil, que é promover o acesso de qualidade à saúde para todos os brasileiros. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas aguardam muito para realizar exames necessários para terem o adequado tratamento. É um desafio não só brasileiro, mas mundial. Afinal, cada vez mais as tecnologias avançam, mas, infelizmente, esse avanço não está disponível para toda a população. Como baratear esses custos e fazer chegar a todas as pessoas aquilo que é fundamental para que elas possam garantir a sua vida com dignidade? Esse é o tema do programa Sociedade Solidária de hoje, conhecendo uma experiência que promove o acesso dessas tecnologias às comunidades de baixa renda, aquelas que mais precisam disso. Para falar conosco sobre este tema, nós recebemos o Dr. Roberto Kikawa. Ele é médico gastroenterologista e idealizador do projeto CIES, Centro de Integração de Educação e Saúde, e vai compartilhar com a gente a experiência dessa iniciativa. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pelo senhor ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar a respeito dessa experiência. Seja muito bem-vindo. Nossa, eu também quero estar agradecendo essa oportunidade de comentar um pouco, né, sobre esse projeto, agradecer a LBV, a Sociedade Solidária, né, o programa, e de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aí em benefício a comunidades, principalmente as mais necessitadas. Bom, para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente, então, um pouco do que o levou a iniciar essa experiência. Primeiro, vamos, em linhas gerais, explicar mais ou menos como é que funciona o projeto. É um centro médico móvel que vai até essas comunidades? Então, veja, através de uma história pessoal, né, eu até vou contar um pouquinho da história pessoal para poder introduzir o que aconteceu com essa tecnologia social, né? Eu tinha uns 18 anos quando meu pai ele começou a ter uma doença muito grave, que era um câncer de laringe, e aí ele foi cometido por essa doença e nós passamos por toda aquela história que um dia a gente pode compartilhar aqui, mas que é muito difícil quando você pega uma doença no estágio terminal, né? E aí foi que ele foi sendo tratado, chegou a um ponto que você não tem mais chances de cura clínica, né? Aí você praticamente é jogado e a família nessa luta também acaba assim entrando junto nessa luta, né? Então tivemos um período muito difícil. Recebemos a visita de um médico lá do Japão, né, um missionário que veio, nos conduziu e introduziu um conceito chamado hospice, que é o atendimento integral da saúde ao paciente terminal e família. E fomos então, recebemos a visita desse médico, de um casal, que nos trouxe esse amor grande da medicina. E aí meu pai, ele teve essa oportunidade de conhecer, de melhorar, e eles cuidaram da gente, explicaram sobre a doença. E aí foi que, nesse interim, meu pai, ele já não, bem nos tempos mais difíceis, ele pediu assim, poxa, eu queria que então que você fosse médico, né? Mas um médico que pudesse cuidar de pessoas, né? Não como esse médico aqui cuidou de mim, né? E eu, nessa hora, falei, como que eu vou cuidar? Se eu nem sei se eu vou formar, né? Porque meu pai falecendo, como é que eu fico, né? Então, aquela coisa do jovem, sabendo como é que vai se lidar com essa situação. E aí foi que eu tive uma oportunidade de começar a cuidar, depois que eu formei, depois de muita luta, comecei a cuidar das pessoas voluntariamente, só que você vai buscar ajuda do poder público ou do poder mesmo privado, né? E ninguém quer ajudar quem está É morrendo, muito difícil. né? E aí foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para que menos pessoas atingissem essa situação, né, Daniel? Então, menos pessoas atingindo essa situação, estaria tentando trazer mais cura para essas pessoas. E como fazer isso? Tentar levar um centro para dar um atendimento. Então, um mini hospital móvel que a gente chama, né? Ela abre na sua extensão, né? Ou seja, ela é uma jamanta, ela abre dos dois lados e ela faz o triplo da área de uma jamanta. Então, você imagina mais ou menos uma área de 105 para 115 metros quadrados de área útil, né? Tem em torno de 4 consultórios e 2 recepções, uma sala de laudo com banheiro, com elevador. Então, ela é um centro médico que a gente gostaria muito que o doente, o paciente mesmo, ele sentisse que ele não está dentro de uma carreta, mas sim dentro de um centro médico, como se fosse um centro móvel fixo, né? Então, essa é a situação que a gente gosta e que a gente quer que o paciente sinta, que ele sinta que ele está em casa, que ele está numa estrutura que atenda com qualidade e bem equipada, né?
E com isso, a gente pensando na prevenção, o conceito de prevenção, você sabe que ele tem dois tipos, a prevenção primária e a prevenção secundária. A primária é o que geralmente os meios de comunicação falam. Se você fumar, tem câncer de laringe. Né? A prevenção secundária é exatamente essa situação que a gente quer levar, que dar acesso à população para ter exames que possam fazer os exames preventivos. Precoce. Por exemplo, o câncer de mama. Né? Por que hoje o governo está atrás? Porque o câncer de mama mata mesmo a mulher. Então, se você conseguir que você vá para essas regiões mais longínquas possível, mais periféricas, que não têm acesso, né? E aí você faz o diagnóstico precoce, você tem a chance de trazer cura para essas mulheres. Porque o tratamento, muitas vezes, quando você detecta a doença do câncer de mama um pouco mais já avançado, ele é muito caro aos cofres públicos e à sociedade. E como surgiu a ideia de trabalhar com uma carreta mesmo, para levar esse atendimento a esses locais? Então, eu estava fazendo um estágio na França, né, na minha área de endoscopia, e eu tive a oportunidade de, num final de semana, em Marseille, né, conhecer uns containers médicos que eles iriam para a Tunísia, através da organização Médicos Sem Fronteiras. E lá eu pude conhecer e aquilo me deixou assim, muito, eu achei aquilo maravilhoso, né? Uma coisa que você pode fazer com guindaste e tudo. Eu falei, poxa, se eu conseguisse fazer isso no Brasil, né? Trazer alguma coisa disso, né? Claro que a tecnologia lá era muito mais avançada, né? Os guindastes, tudo, né? Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Como fazer isso? Então vamos estudar as unidades móveis no Brasil. Aí começamos a estudar algumas unidades móveis que existiam de uns hospitais aqui do interior de São Paulo, né, de Barretos, no hospital, por exemplo, ali de São José do Rio Preto, que tem uma parte de oftalmologia. E fui estudando vários projetos que tinham, mas eram projetos que muitas vezes eram de uma só especialidade e que tinham muita dificuldade de sustentabilidade. Né? E aí a gente falou, poxa, precisamos construir um projeto que tenha gestão, que seja sustentável e que possa atender qualquer tipo de comunidade. Aí resolvemos então, vamos construir uma carreta, abria lá, primeiro era 2 carretas, uma abria, só que o custo era muito alto, então vamos construir uma só carreta que abra tudo e possa atender o maior número de especialidades possíveis. E aí foi isso que a gente fez. Bom, então daqui a pouco a gente vai conhecer o segredo do funcionamento disso e também quais são os desafios que aparecem ali no dia a dia, né? Será que a população muitas vezes está aberta, acolhe bem, é receptiva também a essa iniciativa? Quais são as dificuldades ali que os médicos têm que lidar no cotidiano para conseguirem fazer com que um trabalho como esse atinja seus objetivos, as suas metas? A gente continua esse bate-papo logo mais na nossa entrevista de hoje com o Dr. Roberto Kikawa, idealizador do projeto CIES, Centro de Integração de Educação e Saúde. A gente vai para o breve intervalo e já volta.